eu malversei os recursos públicos. Existe uma definição que eu sempre menciono em aula que talvez ajude a entender melhor o conceito, que é o decreto 1171, 1171, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. E, vejam, ele não tem alcance para todos os agentes da administração, mas ele é um bom norte, uma boa referência normativa. A moralidade da administração não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser reconhecida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o interesse público. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, então, é legal? É. Tá, mas qual é a finalidade da lei? Por que a lei dá uma margem de escolha? Observou a finalidade? Se não observou a finalidade, é imoral. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, observem sempre a legalidade e a finalidade da norma. O que eu posso escolher? Entre quais condutas eu posso escolher? Então, fim ou bem comum. Qual é a finalidade do ato? É de interesse público? Se sim, se tem interesse público na finalidade, na conduta, é moral. O equilíbrio entre legalidade e finalidade. Está na lei? Observa a finalidade. Então, a primeira coisa, ele tem que estar na lei. Isso é, sem dúvida, eu não posso dizer que uma conduta é moral se ela não está observando também a legalidade. Observa a finalidade, bom, aí é uma segunda análise, né? É graduado. Primeiro, está na lei. Ou seja, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso. Segundo, qual a finalidade? Para quê? Por que eu estou realizando essa conduta? Não viola a impessoalidade? É razoável? Então é o conjunto de princípios que eu tenho que analisar, sempre. Se sim, é moral. Princípio da publicidade. A publicidade é governar o governo do poder público em público, segundo o Bobbio. Basicamente, publicidade é dar divulgação a todos os atos. Tá? Todos os atos da administração pública, em regra, precisam ser publicizados. Eu não posso ter segredos dentro da administração pública. As pessoas têm direito a ter acesso às informações públicas. Basta peticionar para os órgãos públicos. Dentro do prazo legal vai ser dada uma resposta. Obviamente tem exceções. Está ligado, obviamente, à moralidade pública. É imoral esconder dados públicos, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, mas aí entra a publicidade e eu tenho que analisá-la no enfoque de eficiência e, enfim, no enfoque contextual. Por exemplo, um edital de concurso afixado no corredor de um prédio público garante o cumprimento da exigência de publicidade? Ou ainda, e o edital que só é entregue pessoalmente ao candidato caso esse se dirija a determinado local? Assim, não é dada a informação. Qual é o meio mais eficaz e que alcança o maior número de pessoas hoje em dia para dar publicidade aos atos? Mesmo que algumas pessoas não tenham acesso ainda. Mas qual é o meio que amplia e que dá um grande acesso para as pessoas? A internet. Então, a gente está passando aula pela internet. A publicidade ela não pode ser feita num cartaz hoje em dia. Eu não posso dizer que eu dei publicidade a um ato colando um cartaz no corredor de um setor. Isso não é publicidade. Não hoje em dia. Colocar em jornal de grande circulação. Ok, o jornal. Vejam, o direito administrativo ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. A publicação no diário é o meio oficial, por exemplo. Mas se exige mais. Se exige mais porque existem mais recursos hoje. A administração não pode deixar de publicar na internet as informações e publicar apenas no diário online, né? Mas vocês entenderam, a ideia de publicidade ela tem que ser ampla. É direito, é de interesse público que ela seja ampla. E analisem sempre no enfoque contextual. Por exemplo, é eficiente essa publicidade que é dada apenas no corredor?
ou que eu exija que os candidatos para um concurso se dirijam ao local para pegar o edital do concurso é eficiente, atinge o maior número de pessoas, é o melhor para o interesse público, ou seja, o interesse da própria administração, ou o interesse público é atingido quando eu garanto que mais pessoas tenham acesso? Tem a publicidade provocada, que é o direito subjetivo de obtenção de informações do interesse individual, de interesses gerais ou coletivos. Então, eu tenho o direito de ter acesso à informação, está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 33 e 34, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, então não preciso pagar, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos, obtenção de certidões e repartições públicas, esclarecimento de situações de interesse pessoal, tudo isso é garantido. E a publicidade ex officio, que é o dever da administração de divulgar as condutas que concretiza. Então a regra é a publicidade, a exceção é o sigilo em caso de segurança nacional. Nós vamos ter um seminário sobre isso, assim espero que seja mantido o seminário, que até lá a gente já esteja em aula. Se não tiver, a gente pode também pedir para os alunos realizar o seminário por vídeo, é uma boa ideia, né? Enviar os seminários por vídeo para divulgar para os colegas. E informações que comprometam o direito à intimidade das pessoas. Por isso que a gente tem segredo de justiça em alguns processos, porque viola a intimidade das pessoas. As pessoas têm direito a essa intimidade preservada. São as exceções, segurança e intimidade. Existe alguma questão de segurança? Então, posso vedar acesso a essa informação. De resto, público. Tudo é público. Deve ser público. Por fim, para a aula de hoje, né? Por agora, o princípio da eficiência. Eficiência se fala muito hoje em dia em eficiência da administração pública, em eficiência do governo, em economicidade. É uma ideia da boa administração. Utilizar os recursos disponíveis, e aí não só financeiros, mas pessoal, da melhor forma possível. Otimizar os resultados, alcançar o ótimo. Isso é eficiência. Eu sempre falo, para quem já viu a minha aula, sobre que eu tinha um professor, que por ser de economia, que ele dizia que não existe mais eficiente ou menos eficiente. A conduta ou ela é eficiente, ou seja, ela atingiu o ótimo dentro da curva, ou ela é ineficiente. E existe uma distinção que parte da doutrina adota, e para a gente, no direito administrativo, eu não exijo isso, mas às vezes me perguntam sobre efetividade, eficácia e eficiência. Eficácia é atingir o resultado. Efetividade é o impacto e eficiência é utilizar da melhor forma os recursos. Por exemplo, a reconstrução da ponte Hercílio Luz. Eu pergunto, foi eficiente? Você vai dizer, não, gastou muito tempo e muito dinheiro. Tá? Uma análise superficial. Tem 30 anos, com R$1 bilhão. Não foi eficiente, não utilizou da melhor forma os recursos possíveis. Da melhor forma possível os recursos, perdão. Foi eficaz a reconstrução? Foi. Porque ela está lá. Então atingiu um resultado. Ao fim e ao cabo, se atingiu um resultado. Foi efetivo para a administração pública, para o Estado, para as pessoas? Aí eu vou ter que analisar, é uma análise no tempo. Ou seja, ela atingiu algum resultado, teve algum impacto social? Qual o impacto social que teve essa reconstrução? As pessoas estão utilizando a ponte para se locomoverem, para turismo? Teve resultados? Qual o resultado prático que teve? Isso eu não consigo dizer ainda. Eu vou ter que analisar isso num enfoque temporal. Daqui a um tempo eu vou dizer, realmente foi efetivo a construção desse hospital, a construção de uma nova sede para administração. Isso é uma análise que também não é exatamente subjetivo o termo, mas eu tenho que analisar com o tempo. Tá? Está me faltando a palavra agora. Então, lembrar que em economia o processo eficiente é aquele em que não é possível aumentar a produção usando uma combinação de insumos de custo menor, ou não é possível gerar mais produção usando a mesma combinação de insumos. Então, eu tenho 10 servidores dentro de um determinado setor e eles atingem um resultado de 100. Se eu colocar um 11º servidor, o resultado não vai para 110, porque eu não tenho estação de trabalho, porque eu não tenho onde colocar aquela pessoa, o resultado continua sendo 100, ou vai para 98.
porque diminui a produtividade. Ou vai para 101. Então, eu deixei de ser eficiente. Se eu atinjo 100 com 10 pessoas e eu acrescento uma 11ª e o resultado não é 110, eu deixei de ser eficiente. Se o resultado vai para 105 ou para 95, isso não é eficiente. Então isso é eficiência, é alcançar o melhor resultado possível dentro dos recursos que eu tenho. Eu sei que é difícil visualizar assim. Um exemplo que eu coloco para explicar um pouco o que é a ideia de ótimo é a curva de Laffer. Ai, perdão. Tá? O que a curva de Laffer trata? Do ótimo na tributação. Ela diz que quando eu aumento a taxa de tributação, a receita vai aumentando até um certo ponto. Tá? Eu estou aumentando a taxa de tributação, tributos em 10%, em 20%, em 50%, eu estou aumentando a arrecadação. Depois de um certo ponto, a arrecadação passa a diminuir. Ou seja, eu deixo de ter eficiência no aumento da taxa de tributação. Por quê? Porque as pessoas vão deixar de realizar aquela atividade ou vão evadir tributos, ou seja, vão deixar de pagar os tributos. Pensem que se vocês se formarem e virarem advogados e a taxa de tributação para a advocacia, para o exercício da atividade, seja de 98%. Quantos de vocês vão ter um incentivo econômico para quererem realizar essa atividade? Quanto vocês vão ter que cobrar? O que vocês vão fazer? Ou vocês vão realizar na ilegalidade, ou vocês não vão realizar. Ou seja, ou vocês vão evadir impostos, vão deixar de pagar os impostos, ou vocês vão mudar de atividade, porque não compensa uma tributação de 98%. Por isso que a arrecadação cai. E aqui é o ótimo. Tem um estudo americano que analisou um período bem longo para tentar encontrar qual seria o ótimo da tributação. Ou seja, até que ponto a tributação, o aumento do tributo ainda é eficiente. E eles encontraram um percentual de 33%. Até 33% eu ainda estou aumentando a arrecadação. Esse é o ponto máximo, tá? 33% de tributos incidentes sobre todas as atividades. Passou de 33%, eu diminuo a arrecadação. Vejam, não é nem que eu mantenho a arrecadação, se diminui a arrecadação, porque as pessoas vão começar a evadir. Até